A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 9. Ela tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. Vai ser uma aula espetacular, você não irá perder nada por assistir os nossos vídeos, ok? Um conteúdo com muita responsabilidade, um conteúdo com muita prudência e um conteúdo que vai agregar muito, com certeza, ao seu conteúdo que você está elaborando, ok? Então, eu já quero fazer um pedido a vocês. Você que já é inscrito no nosso canal, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, isso é muito importante. Também não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, isso agrega e ajuda o canal demais. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai proporcionar esse conteúdo a outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Então, se você está passando por aqui, vai assistir esse vídeo, gostou desse vídeo, não se esqueça, compartilhe, ative a notificação do sininho e pode ter certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, ok? Então, vamos aqui para o nosso tema, vamos aqui para o nosso conteúdo. O texto áureo da nossa revista vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19. Porque aqui nós estamos falando que Deus tem graciosas riquezas a oferecer por meio de Jesus. Com isso, ele lhes dará tudo o que vocês precisam. Então, o texto está muito claro e ele é muito objetivo concernente às bênçãos de Deus por meio de Jesus. Então, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Aqui, na verdade prática, vai dizer o sustento missionário, ou sustento. Se eu estou falando de sustento, eu estou falando de custo, de gasto e também de demandas. O sustento missionário é um investimento. Espera aí, eu estou falando de sustento que gera custo, gasto e demanda. Mas o autor nos mostra que isso é um investimento. Quando eu gasto, eu lucro. Eu gasto para lucrar. Eu gasto para lucrar na obra missionária. Então o autor está falando que os investimentos espirituais que Deus acredita na conta dos doadores, ou seja, esse depósito, ele gera lucros, ou seja, eu tenho almas que são rendidas para Jesus através dessa ministração, dessa pregação do evangelho através dos missionários, e por outro lado, eu que estou contribuindo, que estou ajudando, participo das grandes riquezas de Deus que são dadas por meio de Jesus. Então, gastar para lucrar é a ênfase aí da obra missionária. Então, ele faz um contraponto entre sustento e investimento. Eu gasto, mas ao mesmo tempo eu lucro com este gasto em almas e bênçãos de Deus para a minha vida. Olha para você ver que bela palavra que nós temos aqui. A leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 4, do 10 ao 20, como nós vamos abordar esse contexto nos tópicos seguintes, eu só queria especificar que Filipenses, nós estamos falando de uma carta de prisão. Paulo está preso, ele escreve a carta aos Filipenses junto com mais outras. E aí nós vamos ver que essa carta é enviada por Epafrodito, que no percurso quase faleceu, quase morreu, mas a carta chegou aos Filipenses. É considerada a carta da alegria, né? Esse contraponto, né, entre prisão e alegria, Paulo vai colocar muito bem na carta, não é o nosso objetivo geral, mas o nosso foco aqui é missões. Mas nós vamos entender que essa carta, ela tem um cunho pessoal e muito cordial.
aonde ele pede à igreja de Filipenses, da cidade de Filipo, a receber o jovem Timóteo. Então nós temos aqui um panorama bem básico do que será e do que é a carta aos Filipenses. Então, depois nós vamos estudar o texto, né? Então nós vamos aqui para o plano de aula. A lição dessa semana traz os assuntos do sustento financeiro da obra missionária. Sustento financeiro da obra missionária. Nós já estamos trabalhando todo esse tema, se você pegar a lição de número 6, porque nós estamos na lição de número 9, ok? Se você pega a lição de número 6, a lição de número 7 e a lição de número 8, são lições que são correlacionadas com a lição de número 9. Então, é importante que se estude dentro desse panorama 6, 7, 8 e agora o 9, ok? Então, nós vamos ver que o texto, a nossa revista está fundamentada em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20, e há uma comparação, que nós vamos ver muito, uma comparação interessante que o autor faz, entre a igreja de Filipo e a igreja de Corinto, ok? Então nós vamos analisar tudo isso. Vamos aqui para o nosso comentário, que é a nossa introdução, para nós adentrarmos mais um pouco ao texto. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica. O que vai ser estudado? O sustento financeiro da obra missionária. E iniciaremos o estudo a partir da porção de Filipenses 4 e 10, que vai ser abordado e que está na nossa leitura bíblica em classe. Então, dentro dessa questão do sustento financeiro da obra missionária, nós já vimos aí, em outras aulas, a questão do planejamento. Eu tenho o planejamento dessa obra missionária. Com o planejamento, eu entro no sistema de apoio usado. Qual é o sistema de apoio que vai ser usado? E com isso, eu tenho os objetivos de, após preparar um planejamento e um sistema de apoio, eu preciso do quê? Do missionário. Então eu preciso identificar esse missionário e essa missionária, essa família. Eu preciso preparar esse missionário, eu preciso enviar esse missionário, eu preciso cuidar desse missionário, eu preciso que ele atue, que ele tenha condições de atuar dentro do seu campo missionário, e eu tenho também a questão do projeto dentro do planejamento será uma obra a curto prazo, a médio prazo, ou a longo prazo. Então eu tenho aí o encerramento dessa missão. Então, qual vai ser o tempo que esse missionário vai ficar nesse ambiente, qual é o trabalho que ele vai desenvolver, e assim você tem um planejamento e um sistema de apoio envolvido aí, ok? Então, anote aí que isso é muito importante. Muita coisa que vai ser falada aqui, nós abordamos de maneira sistemática também em outras aulas. Então, a aula ela vai emendando, ela vai se entrelaçando uma à outra. Tanto é que nós vamos falar justamente sobre a igreja e o sustento missionário, ok? Então, nós vamos ver aqui a questão da consciência concernente ao dever do membro e a ideia do sustento. Então, dentro da ideia da consciência, nós vamos ver que nós estamos baseados na disciplina. Essa disciplina da oração que o autor abordou em outras aulas, ela desperta em nós o desejo de contribuir, de incentivar a obra missionária e até de participar dessa obra. Então, essa consciência passa pela disciplina da oração. A partir do momento em que eu falo de oração e consciência, eu estou falando de dois elementos totalmente diferentes. Mas quando eu estou realizado dentro da questão da oração, a minha consciência começa a me cobrar. Você precisa fazer isso, você precisa se portar assim, você precisa de contribuir, porque a oração desperta a nossa consciência, esse lado racional nosso, de que nós temos que agir e fazer alguma coisa. Então a consciência passa pela disciplina
da oração, tá bom? E dentro da ideia do sustento financeiro está a ideia de contribuir, tá bom? E a ideia de contribuir está na ideia também de ajuntar tesouro nos céus, tá bom? E além de juntar tesouros no céu, nós aprendemos também que ajudar na obra missionária é um privilégio. Privilégio do quê? 2 pontos que o autor abordou em outras aulas. Primeiro ponto, a questão de que muitas Bíblias estão chegando em lugares que não conhecem Jesus. Segundo ponto, as Bíblias chegaram, ou seja, a salvação de almas. As almas se convertem. Então, quando o autor falou sobre o privilégio, ele usou esses 2 pontos e foi muito importante para o nosso enriquecimento, ok? Então vamos lá, tópico de número 1, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. Então nós vamos falar sobre Paulo e a igreja de Filipe. Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Então vamos analisar 3 coisas importantes. Paulo se sustenta de 3 formas. Quais são as formas que Paulo se sustenta? Primeiro, vivendo pela fé. E vive pela fé através da ajuda. Deus toca no coração das igrejas, Deus toca no coração do irmão, da irmã, e assim a obra vai crescendo. Então ele vive pela fé. Segundo, ele é fabricante de tendas. Isso nós já aprendemos na aula passada. Terceiro, ele vive da oferta das igrejas. Então são 3 formas que Paulo se sustenta. Vivendo pela fé, fabricando tendas e oferta das igrejas. Então, esses 3 pontos já está bem claro. Primeiro, Paulo, concernente à oferta, ele tinha uma questão muito pessoal, nós já falamos isso em outra aula, e também algo orgulhoso, ou seja, Paulo tinha uma questão pessoal e orgulhosa sobre o assunto. E nós falamos nas outras aulas sobre essa questão pessoal de Paulo e sobre essa questão orgulhosa dele falar o evangelho de forma gratuita. Então nós vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 10. Ele vai dizer o seguinte: ninguém em nenhum lugar da Acaia tirará de mim esse orgulho de anunciar o evangelho sem cobrar nada. 1 Coríntios 11, 10. 1 Coríntios 11, versículo de número 12. O que estou fazendo agora, vou continuar fazendo, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem o trabalho igual o nosso. Então é uma questão orgulhosa e pessoal de Paulo. 1 Coríntios 11 e 5 vai dizer: eu não acho que tenho menor valor do que esses super apóstolos, ok? Então aqui nós já vemos claramente a questão de Paulo concernente a essas ofertas. Como é que ele entendia essas ofertas missionárias que ele recebia e como ele as tratava. Ele vai usar o termo aqui super apóstolos, que é um termo que ele usa para comparar esses apóstolos que estão pregando o evangelho, mas de forma interesseira em muitos casos, e ele prefere não cobrar nada das igrejas e apenas receber a ajuda delas de bom grado. Então não se deve pensar que se valerá a pena ou não, pois envolve vidas, mas se conseguirá manter por curto, médio ou longo prazo. O que eu quis dizer aqui? Eu estou falando dessa ideia do sustento missionário. Eu não posso, no meu planejamento, no meu sistema de apoio, levar em consideração se isso vai valer a pena ou não. Pelo contrário, o que nós temos que pensar é que vidas estão envolvidas. Então, o que eu devo focar no meu planejamento, no meu sistema de apoio, é o seguinte: esse projeto que a igreja vai iniciar é de curto, médio ou longo prazo. Então, isso é importante
para que o serviço, o trabalho do missionário seja eficiente e eficaz, ok? Então aqui nós temos claramente a ideia de Paulo e a igreja de Filipe. Nós vamos ver que Paulo tem um sistema bem orgulhoso concernente a ofertas. Ele prefere receber essas ofertas do que pedir, tá? E nós vamos ver que a igreja de Filipe é uma igreja que ajudou muito Paulo. Filipe estava na Macedônia, Corinto estava na região da Acaia. Então você vai ver que ele vai citar que os irmãos da Macedônia, as igrejas da Macedônia, o ajudaram muito, mesmo essas igrejas da Macedônia passando por muitas dificuldades. Então esse é um ponto bastante importante aqui para se analisar. O subtópico de número 2 vai falar sobre o privilégio de participar do sustento missionário. Esse privilégio aqui ao qual foi falado, de vidas serem salvas e da Bíblia chegar em vários locais do mundo, tá bom? Então nós vamos ver a questão das secretarias, dos departamentos de missões, ok? Então o autor vai deixar bem claro também que os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Filipenses capítulo 4, versículo de número 15. Então nós vamos ver claramente a questão que nós abordamos. Eu até abordei lá na página 43. Vamos lá? Na página 43 eu falei sobre isso. Página 43, vamos lá, página 43, aqui ó, nós usamos a comparação lá no subtópico de número 2, né, tópico de número 2, aliás, da lição de número 6, tópico de número 2. Lá nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 13, e depois nós fomos para Filipenses capítulo 4, versículo de número 15. Os dois versículos tratam da mesma questão. Em Corinto, ele diz: certamente vocês sabem que o trabalhador do templo recebe e que aquele que oferece sacrifício, ele também recebe das ofertas. E em Filipenses, ele vai dizer: vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram tanto dos meus lucros quanto dos meus prejuízos. Ou seja, tudo aquilo que eu arrecadei e tudo aquilo que eu investi e tudo aquilo que eu perdi também no meio do caminho e tudo aquilo que eu doei para alguém no meio do caminho. Então ele participou, a igreja de Filipe, desses prejuízos que ele teve ao longo dessas primeiras viagens. Então aqui nós vamos ver que o autor coloca a questão da oração, do interceder, do acompanhar e financiar. Isso foi abordado lá na lição de número 6 também, tá bom? Então ele faz um apanhado e traz para o nosso contexto. E aqui nós vamos ver toda essa questão. Vocês, filipenses, sabem muito bem. Vocês sabem, vocês conhecem do meu ministério e outra coisa, vocês participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Vocês estavam ativos na obra missionária que Deus colocou nas minhas mãos, no caso de Paulo. Esferas do sustento missionário, subtópico de número 3. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro, alimentação, moradia, transporte e demais necessidades. Vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, falar de obra missionária é falar de sustento. Então eu preciso suprir as necessidades. Quais são essas necessidades? São necessidades básicas e também urgentes. Então não é só questões urgentes, é questões básicas e urgentes. Então isso a igreja ela tem que ter em mente. Outra questão é que em questões de obras,
há uma orientação que se priorize nossos irmãos na fé. Se você olha aí Gálatas, capítulo de número 6, versículo 10, até foi abordado pelo autor. E você vai ver o seguinte, em questões de obras, há uma orientação que se priorize os nossos irmãos. Os nossos irmãos que estão no campo missionários, que estão fazendo a obra de Deus, eles precisam de ter essa prioridade, ok? Então, dentro desse conceito também, nós vamos ver que através de um bom planejamento se cria um sistema de apoio. Qual será o sistema de apoio usado? É interessante. Vai ser carnezinho? O carnezinho vai ser utilizado para fazer essa arrecadação? Esse missionário, essa família, ela é da igreja? Ela é do campo? Como é que vai ficar esse sistema? Será o departamento da igreja local que irá manter esse missionário? Ou será a secretaria de missões que vai assumir esse missionário? Então, qual vai ser o desenrolar, o desenvolvimento, o planejamento? Como será essa arrecadação? O que será feito? Qual é o custo dessa obra lá naquele local? Vai construir uma igreja? Vai construir uma creche? Vai construir o quê? Qual é o planejamento? Porque as pessoas que estão investindo, né, e nós falamos de investimento, elas precisam saber no que será gasto. E como elas não sabem o que está sendo feito, não tem um relatório, não tem nada, e nós já falamos isso nas outras aulas, tem missionário que perde a ajuda financeira por falta de relatório, mas também, por outro lado, tem missionários que deixam de fazer por falta de recurso. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que esse sistema de apoio deve ser bem claro e muito bem objetivo para quem também contribui. Para ele entender, peraí, eu estou contribuindo, o que será feito em determinado local? Vai ser uma creche? Vai ser uma outra igreja? Não tem igreja? Nós vamos construir uma igreja? Enfim, precisa ter propósito. Coisas sem propósito, elas não geram resultados, ok? Então, aqui nós deixamos bem claro a esfera do sustento missionário. Então, isso embarca fora a obra em si, a alimentação, a moradia, o transporte e demais necessidades que ele precisa, tá bom? Então, o tópico de número 2 vai falar sobre princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Subtópico de número 1, o custo do sustento missionário, ou seja, o custo do sustento financeiro. Qual que é o custo do sustento financeiro? Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos. É necessário estudar o padrão de vida do país, ok? Se a moeda de lá ela é inferior, por exemplo, ao nosso real, se ela é valorizada e quanto se paga pela moeda local, ou seja, isso tudo deve se levar em consideração. Real por real não dá certo, porque ele está em outro país, ele está em outro ambiente. E a moeda local talvez seja mais valorizada do que o real que nós temos e estamos praticando aqui. Então é interessante entender todo esse custo, essa planilha de custo. Então, estudar o padrão de vida do país, aonde moram, o que comem, o que vestem, se é caro, se não é. Ou seja, existe os pormenores dentro desse planejamento que devem ser atribuídos. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário. Isso o autor também abordou nas aulas passadas concernente a esse contrato. Por quê? Para que de maneira repentina a igreja não corte essa ajuda e esse custo. E o missionário está ali trabalhando. E ele depende das ajudas porque existe ali determinadas igrejas que estão o ajudando. Aí de repente há um corte trágico. Então é importante que se faça esse contrato. Talvez pareça algo bobo e até inútil, mas na prática isso conta muito. Isso mostra o dever e a obrigação do missionário e o dever e a obrigação da igreja em distribuir essa ajuda, seja parcial ou também uma ajuda integral a esse missionário. Então é interessante essa ideia do contrato.
Antes do envio deles, tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Aí ele volta a falar sobre o transporte, sobre a questão da moradia, da educação, da saúde da família, ou seja, é o cuidado integral desse missionário. Esse cuidado integral, ele está em 4 esferas. Primeiro, espiritual. Nós falamos nas outras aulas sobre a questão da visita, sobre a questão da mensagem, né? A igreja se envolver com esse missionário, a questão do líder ir até o local de trabalho do missionário, o missionário ter aí o apoio pedagógico, o apoio psicológico da igreja ao qual ele foi enviado. Isso é muito importante para que isso seja feito. Então, cada palavra, cada ação é transformadora na vida da família do missionário. Então, a questão espiritual, emocional, a questão física e social. Esse é o cuidado integral que a igreja tem que ter com o missionário. 4 esferas: espiritual, emocional, física e social. Não podemos ignorar nenhum desses pontos. Deixar o lado espiritual, emocional, físico e social, não, social ele se vira. Não, é integral, é um tratamento, um cuidado integral. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de autossustentar e dar assistência ao obreiro de todas as áreas. Então, nós vamos fazer o quê? Descobrir caminhos para a realização do trabalho. Então, há uma descoberta de caminhos. O que pode ser feito? Se esse missionário é da igreja, vamos descobrir caminhos para que ele possa trabalhar em determinado local. Esse missionário já é sustentado por várias igrejas. Então nós vamos desenvolver trabalhos, vamos encontrar caminhos para que esse dinheiro que eu estou mandando, igreja tal, seja utilizado de determinada forma. Então nós vamos descobrir caminhos. Então não adiantará de forma alguma grandes ideias, grandes programas para esse missionário e para esse campo missionário, tá? Sem verificar as possibilidades. Não tem como. Não adianta grandes projetos, não adianta grandes ideias, não adianta grandes programas, se não verificar as possibilidades de se realizar essa questão. Então, dentro desse conceito, nós temos que entender que existe, olha a gama de elementos. A visita aos missionários gera custo. As férias desse missionário gera custo. As consultas, tratamentos, atividades administrativas que ele tem que realizar. O próprio lazer, o descanso, a viagem, isso nós falamos muito nas outras aulas. Ou seja, existem custos que são adicionados ao longo do tempo, mas eles devem ser previstos de forma antecipada. Talvez há alguma surpresa ou não, mas há uma previsão de custo. Você que mora em condomínio, você entende muito bem isso. Eu moro num condomínio e eu entendo muito bem. Há uma planilha, um orçamento para determinado ano. Ou seja, nós estamos em 2023, final do ano é feito uma reunião e nessa reunião é feito o orçamento para 2024, estipulando algumas metas de pagamento, de recebimento, e assim você monta a sua estrutura financeira. E aqui na obra missionária é a mesma coisa, ok? Então, dentro dessa questão do custo do sustento financeiro, nós estamos falando, dentro dessa ideia de custo, olha para você ver, nós estamos honrando esse missionário, ele não ficará envergonhado perante a sociedade ao qual ele vive, perante a população, a comunidade, porque a igreja honra com seus compromissos. Então ele ficará honrado, ele será respeitado no ambiente onde ele está, isso tudo por causa de uma boa administração, um bom planejamento, um bom sistema de apoio. Ele será respeitado, ele será amado por causa disso, tá bom?
As preocupações se tornarão em alegria, ou seja, ele não tem preocupação. Ele sabe que a igreja está cuidando dele. Então, as preocupações são direcionadas para o ganhar almas. A preocupação dele não está preocupado se ele vai comer amanhã. Ele não está preocupado com isso, porque ele sabe que a igreja está o sustentando e vai sustentar e não se acovardará abandonando-o. Mas ele estará preocupado em ganhar almas para o reino do céu. Olha para você ver como muda a situação do missionário, tá bom? Então, dentro desse contexto, o que nós estamos falando? De caminhar juntos e de batalhar juntos. Caminhar juntos e batalhar juntos. Eu estou usando a camisa aqui em comemoração aos 506 anos da Reforma. Por que eu fiz menção disso? Porque justamente pelo trabalho, apoio missionário que muitas igrejas deram. O apoio missionário a vários homens. William Carey é um homem que é considerado o pai das missões modernas. Ou seja, existe uma gama de missionários que nós lemos na história desde 1517 que só sobreviveram e fizeram grandes trabalhos por causa de igrejas que o apoiaram nos seus objetivos, ok? Então vamos lá. Princípios básicos do sustento, subtópico de número 2. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20. Ele vai falar sobre a questão da disciplina, a questão do modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades. O B, o sustento deve ser coletado e também entregue regularmente. Se passou aquela data, é aquela data. A data de envio é aquela data. Não é depois, não é antes, é naquela data. C, o sustento de missionário é uma resposta voluntária dos fiéis. A disciplina espiritual, a conscientização da igreja, ela assegura o bem-estar e o bom funcionamento da obra. Essa disciplina espiritual ela é importante. Isso daqui que nós estamos estudando faz parte dessa disciplina espiritual. É a conscientização, a reflexão para a execução da obra, seja ela particular ou coletiva. Então, com isso, nós vamos ver que nós devemos ter a ideia de que nós nunca podemos nos esquecer. O que nós nunca podemos nos esquecer? Que o missionário ele tem uma família, assim como você tem a sua família. E quando você olha para o missionário, você imagina a sua. Olha que interessante. O missionário ele tem uma família, você também tem. Quando você olhar para o trabalho missionário, o missionário em si, sinta-se no lugar dele, se ponha no lugar dele, com seus filhos, com a sua esposa. Daí você vai entender aquilo que Jesus falou. Se o seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Olha que reflexão interessante. O seu filho, na fé, é o missionário. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o pão de cada dia, só isso. Ele não quer ficar famoso, ele não quer ficar rico, ele não quer ser um popstar. Ele está pedindo apenas a ajuda financeira da igreja, o pão de cada dia, para ele manter a sua família e manter o seu projeto. Aí o que acontece? Ele pede o pão. Como nós nos colocamos na posição do missionário e olhamos em volta e vemos a família composta de filhos e esposa, ele está pedindo um pão. A gente vai oferecer a pedra? De forma alguma. Eu não posso oferecer uma pedra. Se ele está pedindo um pão, vamos oferecer o pão. É isso que ele precisa. Para ele se alimentar juntamente com sua família e continuar o trajeto ao missionário. Então, se um filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? De forma alguma. Então, vamos lá. O D, o sustento deve ser mais do que básico, deve ser amplo.
de acordo com a qualidade do trabalho. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Olha para você ver que pontos interessantes. Esse sistema deve ser organizado. Esse sistema deve ter entregas pontuais. Esse sistema deve ter uma resposta dos fiéis. Esse sistema ele deve ser básico, mas também muito amplo. Esse sistema deve ser constante e permanente, ok? Então, o subtópico de número 3 vai dizer um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente no seu ministério. Filipenses 4, versículo de número 16. Em Tessalônica, precisei, mas de uma vez vocês me ajudaram. Nós estamos falando de uma igreja, ou de várias igrejas, principalmente aqui a de Filipenses, que é uma igreja que não é rica. É uma igreja que passou por muitas dificuldades, segundo o próprio apóstolo Paulo. Mas elas estavam, desde o início do ministério de Paulo, ajudando ele na obra missionária. Aí você vai ver aqui, ó. Então, não podemos ser ignorados por causa da falta de um planejamento bem feito. Dentro desse planejamento, nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a eficiência. Ou seja, o que é ser eficiente? Porque eu estou falando de planejamento. E esse planejamento deve ser eficiente. Sabe o que é ser eficiente? É executar a tarefa com qualidade e competência. Eu estou falando de obra missionária, eu estou falando de vidas, eu estou falando de filhos, eu estou falando de esposa, eu estou falando de aluguel, eu estou falando de uma igreja. Então, se eu não tiver uma igreja que tenha comprometimento com qualidade e competência, esse missionário vai sofrer. Outra coisa, esse planejamento ele tem que ser eficaz. O que é ser eficaz? O que é um planejamento eficaz? É um planejamento que é para fazer, ou seja, o que é ser eficaz? É fazer o que é certo, para atingir os objetivos inicialmente planejados. Fazer o que é certo, não tem cambalacho, não tem desvio de dinheiro, nem por parte do missionário e nem por parte da igreja. Ou seja, esse planejamento eficaz é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Se a obra missionária tem como objetivo arrecadar dinheiros com a contribuições por carnê, se a igreja arrecadou 10 mil reais de carnê daquela igreja, ou menos, ou mais, dependendo da situação, haja de maneira correta. Esse dinheiro do carnê, que as pessoas contribuíram por causa da obra missionária, ele não deve ser usado para recursos da igreja local. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque quem está contribuindo está orando e está desejando que a obra seja feita. Por isso que ele está contribuindo. Senão ele dava o dízimo e oferta, ele não dava a oferta missionária. Aí a igreja deve pegar esse dinheiro, esse montante. Ah, mas tem muito dinheiro aqui. Mas não é para o projeto missionário? Não existiu, não foi feito um planejamento? Não foi conversado, não foi acordado? Não foi feito um contrato? O dinheiro não é para isso? O dinheiro é para ser usado na obra missionária, independente da quantidade. Amplie a tenda, então. Coloque mais missionários no campo, já que esse dinheiro é muito para um só, divide-se em dois, coloca outro missionário. Mas não use esse recurso para outros fins. Use de maneira correta, ok? Então vamos lá, vamos aqui para o tópico de número 3. Aprendendo a investir na obra missionária. Igreja de Filipe e Igreja de Corinto. Então nós já aprendemos que a Igreja de Filipe ela ajudou Paulo de forma maravilhosa. Então, ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipe era um exemplo de generosidade missionária. Tanto é que ele vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, o seguinte: embora muitos pobres, eles deram ofertas com grande generosidade, ou seja,
Ele está falando da igreja de Filipe, as igrejas da Macedônia. E uma delas era da cidade de Filipos. E ali ele diz que, embora eram muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Olha para você ver que interessante isso. Uma igreja pobre que ajudava muito e que passava por muitas lutas e dificuldades, perseguições e tudo mais. Então vamos lá. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo da abundância dos dons e no conhecimento das coisas de Deus, aliás, nós estamos falando agora de Corinto, né? Falamos de Filipenses, agora de Corinto. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais, que nós vimos lá, 1 Coríntios capítulo 12, e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Aí nós vamos ver que, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer as suas atividades. Então, vamos lá. Então, dentro dessa questão aqui, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, do 8 ao 9. Ele vai dizer para os coríntios, enquanto estive trabalhando entre vocês, a igreja de Coríntios, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando elas para ajudar vocês? Aí ele continua. E durante o tempo em que estive com vocês, não incomodava ninguém. Ninguém. Eu nunca exigirei nada de vocês. Isso foi tratado, nós falamos sobre esse texto lá na lição de número 8, tópico 1, tá bom? Subtópico de número 1 também, lá na página 57. Então nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu preguei o evangelho entre vocês e não cobrei nada de vocês. Pelo contrário, eu fui sustentado pelas demais igrejas. E aí nós vamos ver que dos 14 anos de obra missionária de Paulo, Paulo vai lembrar os irmãos de Filipos que desde os 12 anos atrás, porque quando ele escreve a carta falando sobre a ajuda e tudo mais, ele está falando de um período de 12 anos atrás, de um total de 14, que a igreja de Filipos sempre ajudou o apóstolo Paulo. Então, dos 14 anos de obra missionária, Paulo fala aos filipenses de 12 anos atrás. Olha para você ver, essa igreja estava ajudando Paulo há muito tempo, né? Essa igreja aí da Macedônia. Então, olha para você ver. O que está acontecendo aqui? Vamos para o subtópico de número 2, que aqui tem um ponto interessante. Ó, tendo consciência de nosso dever. Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual de Deus, que ele acredita na conta dos doadores, tá bom? Então olha para você ver, ó, o capítulo 9, versículo 1 ao versículo 15, né, que no caso aqui é de 2 Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 15, o versículo 5 vai dizer o seguinte, e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não por obrigação. Vamos entender por que Paulo falou isso aos Coríntios. Ó, Paulo, ele havia pedido uma oferta para a igreja de Corinto. Então vamos entender, ó, primeiro, houve uma escassez muito grande de comida em Jerusalém. Primeiramente, Paulo e Barnabé já haviam trazido uma oferta de Antioquia, da cidade de Antioquia, para Jerusalém. Paulo e Barnabé já haviam feito isso. Só que um ano antes, Paulo pediu aos coríntios para que enviasse uma oferta semanalmente para a igreja de Jerusalém, né? Isso muito provavelmente deve ter sido um ano antes, um ano depois, ou durante Atos capítulo 15 ali, que fala sobre o concílio de Jerusalém. Estava havendo uma grande fome ali.
Então, um ano antes, a igreja de Corinto havia, um ano antes da carta, né, escrito aos Coríntios, a igreja de Corinto já estava ajudando. Eles começaram bem, começaram ajudando a obra de Deus, tá? E no caso aqui, Paulo pediu uma contribuição semanal juntamente com um representante, pronto para entregar a oferta com ele. Paulo não quis levar a oferta dos coríntios de própria mão. Ele pediu, olha, vocês vão fazer uma oferta aí, mas eu quero que vocês selecionem um homem de vocês, uma pessoa fiel, uma pessoa de confiança, e ele vai junto comigo com a oferta para Jerusalém e ele vai entregar a oferta lá. Eu só sou o emissário, eu só sou o mensageiro. Então olha para você ver a prudência de Paulo. Aí os Coríntios, devido a vários problemas que andou acontecendo, eles apenas deram início. E eles não continuaram e não terminaram aquilo que Paulo chama de obra do amor. E eles não terminam, eles param de contribuir. Aí quando eles param de contribuir, você vai ver que tanto Filipos quanto Tessalônica e Bereia estavam empenhadas na oferta. São as igrejas da Macedônia. E a igreja da Acaia, representada por Corinto, não havia continuado. Enquanto isso, Filipos, Tessalônica e Bereia estavam firmes no propósito de ajudar Jerusalém. Aí Paulo, para não passar vergonha, porque o texto é esse, Paulo não quer passar vergonha. Ele fala assim, olha, eu vou enviar Tito até vocês, os coríntios, eu vou enviar Tito e mais 2 irmãos. Eu vou enviar eles na frente. Por quê? Porque aí vocês preparam a oferta, eles chegam aí, ajudam vocês, e eu vou depois. Porque vai ser muita vergonha minha se eu chegar aí na igreja e não tiver nenhuma oferta para me levar para Jerusalém, tá? E aí você vai ver que Paulo faz isso. Então isso nos traz uma lição muito importante. Quando a gente fala de obra missionária, a gente está falando disso. A igreja de Corinto começou a ajudar e depois ela parou. Ela parou o projeto. As outras igrejas continuaram, ela não. Então isso ajuda muito a nossa vida, o nosso contexto, a analisar isso. A nossa igreja tem algum trabalho? Ela parou de fazer esse trabalho? Por que ela parou de fazer esse trabalho? Será que há possibilidades de voltar esse trabalho? Quais foram os motivos que fizeram essa igreja parar? Então é interessante pegar esse exemplo de Coríntios e aplicar em sala de aula. Porque às vezes você tem um projeto que está parado, porque os irmãos começaram a contribuir e pararam. Mas há um momento de um recomeço, que esse trabalho pode ser retomado, esse movimento evangelístico pode ser retomado e a igreja pode continuar caminhando nesse quesito da obra missionária. Então é esse contexto que nós estamos estudando. Por isso que Paulo faz essa comparação entre Filipos e Corinto. Porque Filipos continuou, a igreja de Filipos continuou contribuindo, tanto com a obra missionária, quanto para a ajuda que era para Jerusalém. E eles já estavam ajudando Paulo há 12 anos. E quando Paulo precisou deles para ajudar Jerusalém, eles, Tessalônica e Bereia, prontamente assumiram o compromisso e disseram, vamos ajudar os nossos irmãos. A igreja de Corinto começou bem, semanalmente levava oferta. Chegou um ponto e ela parou. E era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja de revelações, de profecias, de línguas estranhas, mas não ajudava na obra missionária. Parou por algum motivo, a Bíblia não fala. Mas olha para você ver que isso serve de exemplo para nós. Nós podemos aplicar muito bem isso no nosso contexto, tá bom? O subtópico de número 3, pessoas financiando a obra divina. O autor usa o termo aqui, né, sem medo de sangrar. Olha para você ver que tema forte, sem medo de sangrar. Por quê? Porque nós precisamos, infelizmente, nós precisamos de pessoas que se sacrifiquem e abram mão do conforto,
do sonho para viver o sonho e o projeto de Deus. Há um sacrifício humano, há um sacrifício familiar. E às vezes nós não valorizamos isso. As pessoas estão sacrificando por causa do projeto de Deus e a obra de Deus. Então nós precisamos de valorizar isso. Estão abrindo mão do conforto, estão abrindo mão do trabalho, estão abrindo mão da própria vida, de sonhos e realizações para viver o projeto de Deus. E a igreja deve amar e respeitar esse projeto. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Olha o que vai dizer. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham tudo o que vocês necessitam. E ainda mais do que o necessário para fazerem toda boa obra. E assim nós encerramos a nossa aula, mostrando essa importância da obra missionária, da nossa contribuição e todos os aspectos que foram abordados. Se você que está ouvindo aí, você é um coordenador de missões, secretaria, departamento e que tem um trabalho no coração, planeje. Pode ter certeza que Deus vai dar as orientações corretas, com um planejamento correto, com um planejamento que seja do coração de Deus, vai dar tudo certo, o missionário vai ser abençoado e a igreja vai ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.